Querido amigo, muito bom dia. A minha gratidão nessa manhã por estar aqui comigo junto nesse momento para podermos estudar uma parte da Palavra de Deus. O meu pedido, a minha oração a Deus nessa manhã que esteja também aí ao teu lado, na tua companhia, suprindo as tuas necessidades. O nosso coração se completa somente quando nós estamos na companhia, na presença do nosso Deus. Por isso que nessa manhã, nesse momento, nós somos bem-aventurados e pedimos a Deus que a nossa vida no decorrer desse dia venha a ser abençoada pelo Senhor. Coloca nas mãos de Deus todos os seus planos, coloca nas mãos de Deus todos os seus projetos e tenha certeza que no final do dia nós nos voltaremos para o Senhor com palavras de gratidão. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 89, o verso 6, onde a palavra de Deus diz o seguinte: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Salmo 89, o verso 6. Nos céus, de fato, não existe um ser comparável ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele é soberano, Ele é magnífico. Os seus atributos lhe tornam Deus. É por isso que eu e você, a cada dia, nos voltamos para Ele, porque reconhecemos que Ele de fato é digno de todo louvor e da nossa adoração. A cada manhã nós temos a alegria de podermos estudar um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a manter a Palavra de Deus aberta agora no livro de Deuteronômio, capítulo 34, o verso 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cima de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Quando nós fechamos os nossos olhos para essa vida, através da morte, os nossos sonhos, planos e projetos para essa vida se encerram. E de fato foi o que aconteceu com a vida de Moisés. Moisés um dia foi convidado por Deus a subir o monte Pisga e lá sob esse monte ele deveria fechar os seus olhos para essa vida. Não quer dizer que Moisés já estivesse caduco, cansado ao ponto de perder todas as suas energias, incapaz de tomar decisões, de raciocinar. Não era dessa forma. Moisés tinha muita energia, Moisés tinha muito vigor físico, Moisés entendia o que estava acontecendo, Moisés respondia perfeitamente às ordens de Deus e Moisés escolhe obedecer mais uma vez. Sobe ao monte Pisga e lá sob o monte Pisga ele fecha os seus olhos para essa vida. Mas antes que isso pudesse acontecer, Moisés sabia da responsabilidade que teria que transferir para Josué todas as suas responsabilidades para que Josué tivesse ânimo, coragem, sabedoria, responsabilidade para dar continuidade em todo o seu trabalho. Se todo o seu projeto encerrasse ali no monte Nebo, e o povo não entrasse na terra prometida, todo o seu trabalho, todo o seu esforço teria sido em vão. Mas ele precisava entusiasmar, ele precisava encorajar, ele precisava ter sabedoria para poder transferir as suas responsabilidades para que Josué tivesse entusiasmo, alegria, satisfação, regozijo, desse continuidade em todo esse projeto. Moisés sabia perfeitamente que a sua vida era uma vida de inspiração para Josué. A sua vida é também para nós uma fonte de inspiração. Moisés, depois de Jesus, quando abrimos a palavra de Deus, não consigo encontrar um líder que mais conseguiu inspirar o seu povo e influenciar uma nação para o bem como Moisés. Moisés é um exemplo para nós de intimidade com Deus. Moisés é um exemplo de uma vida mansa no Senhor. Moisés é um exemplo de obediência ao que Deus pede para que ele possa fazer. Ao escrever o livro de Deuteronômio, o último capítulo, alguém escreve no lugar de Moisés. Nós não sabemos quem foi que escreveu o capítulo 34, mas Moisés encerra suas palavras no capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Moisés era um servo obediente. Como nós podemos olhar no verso 1, ele subiu ao monte Pisga, onde Deus pediu para que ele pudesse subir. Mas foi do monte Moabe, onde ele transferiu as suas últimas palavras ao povo de Deus. Foi de lá que ele deu as suas últimas ordens. Foi de lá que ele escreveu o último livro, o livro de Deuteronômio, e encerrou as suas palavras no capítulo 33.
mas foi no Monte Pisga onde, mais uma vez, vivendo uma vida de obediência a Deus, de intimidade com o Senhor, ele se deitou e creio que o Senhor o tomou nos seus braços e ele fechou seus olhos para essa vida, mas o Senhor o levou para si. Dessa elevada altura, Moisés olhou para o norte, sul, leste e oeste, contemplou o mar Mediterrâneo, contemplou a terra prometida de longe. E lá nesse lugar, Deus de fato não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Podemos ver perfeitamente que o Deus que nós servimos é um Deus imparcial. Deus não condena o inocente, mas Deus também não inocenta o culpado. Foi ali no Monte Pisga onde Moisés se despediu de toda a nação de Israel. No verso 5 do capítulo 34, o autor desse capítulo, ele registra que Moisés foi um servo fiel do Senhor. O próprio Deus, Yahvé, o chamou de meu servo. Servo significa aquele que vive uma vida dedicada completamente ao seu Senhor. Ele é obediente, ele vive exclusivamente para servir ao seu Senhor. Ele está disposto a sacrificar a sua própria vida para que o reino do seu Senhor possa avançar. Ele está mais preocupado no seu Senhor, no que ele está fazendo, do que na sua própria vida. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vemos perfeitamente que Moisés conseguiu cumprir todos esses requisitos. Foi um servo fiel. Quando o Senhor o chamou de servo, que é terapon, essa palavra no hebraico, traduzindo para o português, terapia, é a mesma atividade que um médico desempenha quando ele está cuidando de alguém. A palavra terapêutico deriva dela, de terapon. É como um médico que cuida cuidadosamente de alguém que está enfermo. É impressionante que foi dessa forma que Moisés se dedicou para desempenhar as obras do Senhor, para cuidar do povo de Deus. Moisés era um terapeuta, Moisés era um médico, Moisés era um terapon, onde ele exclusivamente viveu para cuidar do povo do Senhor, reconhecendo que o povo do Senhor era o ser de maior valor que existia sob a face dessa terra. Quando nós fazemos uma leitura cuidadosa do verso 6, nós podemos ver que o Senhor não sepultou Moisés no Monte Nebo. Era onde o povo de Deus estava acampado, mas Deus não o sepultou ali. Acredito que Deus não queria que os seus filhos o adorassem. É a razão pela qual ele não disse para ninguém onde é que Moisés seria sepultado. Mas uma coisa nós temos certeza, que por mais que Satanás quisesse que Moisés ficasse mantido na morte, Deus não permitiu que o seu servo ficasse morto. O Senhor o ressuscitou. Moisés era um servo muito fiel a Deus. Ele viveu uma vida de maior intimidade ao lado do Senhor. Não consigo encontrar na Bíblia alguém que tenha conseguido viver uma vida tão íntima de Deus quanto Moisés. A sua vida para nós é uma inspiração no contexto quando se diz que é uma pessoa íntima de Deus. Por isso, amigo, eu e você, nos dias em que nós vivemos, nós precisamos tomar como modelo o tipo de intimidade que Moisés tinha com Deus. Moisés ouvia a voz do Senhor e restritamente ele vivia uma vida de obediência. Moisés não era um intérprete, Moisés era apenas um ouvinte. E quando ele ouvia, ele sabia perfeitamente o que ele deveria fazer. O verso 7 do capítulo 34 nos mostra que Moisés estava em pleno vigor. Ele tinha energia, não estava caduco. Moisés não estava vivendo aquele momento que ele não sabia qual era a decisão que ele deveria tomar na vida. Pelo contrário, ele foi perfeitamente fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Subiu ao Monte Pisga e ali, nos braços do Senhor, Moisés fechou seus olhos para essa vida. Embora a Bíblia fale que Moisés estava sozinho, ninguém lhe acompanhou. Nesse momento, Josué não estava ao seu lado, mas eu não posso negar a você, a minha fé me faz crer a cada dia, Deus não deixou o seu amigo Moisés fechar os seus olhos para essa vida sozinho. Deus estava ali ao seu lado. Creio que por mais que Moisés estivesse pedido a Deus, por favor, me permita entrar com o meu povo na terra prometida, o Senhor falou, eu sou a sua recompensa. E quando nós fechamos os nossos olhos para essa vida, mas nós temos a certeza de quem é que está ao nosso lado, nós descansamos na paz, na tranquilidade, como Moisés estava. Quando olhamos para o relato bíblico, nós podemos ver que não havia aflição nos olhos de Moisés, não havia temor, não havia angústia, não estava desesperado. Moisés estava tranquilo.
porque ele sabia quem é que estava ao seu lado. O mesmo Deus que um dia ele ouviu a voz lá sob o Monte Sinai, lhe chamando para ir tirar o seu povo da terra do Egito, era esse mesmo Deus que estava lhe convidando para que ele pudesse encerrar as suas atividades nessa terra. O capítulo 34, eu repito para você, nós sabemos que não foi Moisés que escreveu, mas eu tenho certeza, aquele que Deus permitiu que escrevesse sobre a vida de Moisés, ele perfeitamente sabia que a história de Moisés não se encerrava nessa terra. A eternidade daria continuidade. Nos registros celestiais, muitos escritos ainda se dariam sobre os atos de Moisés. Por isso que eu e você, nessa manhã, nós precisamos continuar crendo. Se nós um dia fecharmos os olhos para essa vida, tenha certeza, a nossa vida não se encerra aqui. A nossa vida terá que dar continuidade na eternidade. Por isso que hoje nós precisamos amar ao Senhor. Nós precisamos desenvolver uma amizade como Moisés desenvolveu com Deus. Nós precisamos viver uma vida de obediência como Moisés viveu. Como resultado disso, por mais que Satanás tente nos manter na cova, na sepultura, na morte, ele não terá autoridade sobre nós, porque o nosso corpo, a nossa vida, o nosso fôlego de vida pertence ao nosso Deus. Os israelitas prantearam pela morte de Moisés. Eles sabiam da importância desse homem para as suas vidas. Foi Moisés que inúmeras vezes ele mediou e intercedeu a Deus pela permanência do seu povo, pela vida da nação de Israel. Por mais que por alguns momentos Deus quisesse destruir o seu povo, Deus ouviu o seu amigo Moisés e se valeu da misericórdia e se valeu da graça. Agora os israelitas sabiam que esse líder estava morrendo, mas Deus ainda estaria ao seu lado. É por isso que eles prantearam, eles choraram, mas seguiram na confiança que Deus estaria ao seu lado através de Josué. Moisés, antes de se despedir de Josué e do povo de Deus, Moisés faz a imposição de mãos. Moisés sabia da importância da bênção sobre a vida de Josué. É diante do povo de Deus que ele estende a mão, olha para os céus e suplica a Deus a presença do Espírito Santo para que Josué estivesse cheio do poder do Espírito Santo, para que Josué tivesse capacidade de ministrar, para que Josué tivesse capacidade de liderar, para que Josué fosse sábio na hora de aconselhar aquela grande multidão, para que Josué tivesse paciência para ouvir, respeitar as pessoas falar e ao mesmo tempo se valer da verdade, da palavra de Deus, para ter sabedoria, para orientar o povo como é que eles deveriam viver. Deus ouviu a oração de Moisés, Deus ouviu o pedido e Deus abençoou ao líder Josué, que ele tivesse forças, coragem, fosse destemido a levar o povo para o objetivo que Deus sonhava para os seus filhos. O verso 10 do capítulo 34 nos fala que Moisés viveu de uma forma como jamais outro homem viveu. Moisés falava face a face com Deus. Que privilégio, que oportunidade. As pessoas olhavam para o seu rosto e via que o seu rosto resplandecia. Era um ser humano carnal como eu e você, tendencioso para o pecado, mas escolheu viver uma vida santificada ao Senhor. Escolheu renunciar ao seu eu. Por mais que por muitos momentos o seu coração tivesse vontade de fazer algo, ele estava disposto a deixar o seu eu de lado e falar: eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Entendo que nos dias em que nós estamos vivendo é a característica do remanescente que um dia irá herdar a terra prometida. Nós precisamos viver como Moisés viveu, buscando ao Senhor. A nossa face precisa resplandecer esse encontro com Cristo. Mas a cada dia nós precisamos renunciar à nossa vontade e olharmos para a palavra de Deus e falarmos: vamos deixar a nossa vontade de lado e vamos permitir que a palavra de Deus seja aquela que guia a nossa trajetória. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos aqui o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, ao último capítulo desse livro, nós chegamos aqui a algumas conclusões. Moisés foi extremamente privilegiado em viver essa íntima comunhão com Deus. É um modelo para mim e para você. Quanto mais íntimos de Deus, mais forte nós seremos. Quanto mais distantes do Senhor, mais fracos nós seremos em todas as áreas da nossa vida.
Queremos a cada dia tomar a vida de Moisés como sendo um exemplo a ser seguido. Que nós possamos a cada dia amar ao Senhor como Moisés amou. Que nós possamos viver uma vida de obediência como Moisés viveu. E embora Moisés tivesse sido aquele homem que por algum momento se voltou para Deus e falou: Senhor, eu sou pesado de línguas, Deus lhe abençoou de uma forma que ele conseguiu escrever os 5 livros iniciais da Bíblia, que são os livros do Pentateuco. Moisés proferiu 4 discursos poderosos para toda a nação de Israel, e eles ouviram as palavras de Moisés como palavras eloquentes que tocaram aos seus corações para eles viverem uma vida obediente ao Senhor. Nós, quando nos colocamos nas mãos de Deus, coisas maravilhosas, fantásticas acontecem em nossa vida. Por isso, ao olharmos para a palavra de Deus, para o modelo da vida de Moisés, eu e você a cada dia nós precisamos subjugar a nossa vontade, a vontade do Senhor, e pedirmos a Deus a cada dia forças para que nós possamos viver nesse ideal de Deus. Tenha certeza de uma coisa: aqueles que um dia irão herdar a vida eterna serão aqueles que amaram a Deus de uma forma que se tornarão semelhante à pessoa do Senhor, semelhante à vida de Moisés. E por mais que nessa terra nós possamos passar pelo vale da sombra da morte, a morte não terá autoridade sobre a vida dessas pessoas, porque aquele pelo qual nós servimos, que é o nosso Deus, a pessoa de Cristo, ele tem autoridade sobre a morte, ele tem o poder da vida. Será Ele mesmo que um dia vai nos chamar pelo nosso nome para que nós possamos estar com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. Nessa manhã nós encerramos o último capítulo do livro de Deuteronômio, que é o capítulo 34. Amanhã nós daremos sequência nessa trajetória através da escrita do jovem Josué, mas um jovem de fé, um jovem de coragem, um jovem que foi discipulado pelo grande líder Moisés, e foi um jovem também que esteve disposto a ouvir a voz de Deus. Se é o teu desejo nessa manhã viver uma vida como Moisés, amar ao Senhor, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, eu quero convidá-lo nesse instante a orar comigo para que nós possamos também pedir a Deus que esteja ao nosso lado. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nós confessamos as nossas falhas, nós pedimos perdão pelos nossos erros. Por favor, Senhor, nos ajude a cada dia a vivermos o teu ideal, nos abençoa, nos guarde, fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto, conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.